também outro erro que as pessoas cometem. Fazer o preço médio, que a gente chama, em empresas que elas não têm intenção de fazer posição. Mas, basicamente, né, aquilo que eu disse, se o seu pilar é renda, você precisa buscar alguns tipos de empresas que geralmente se encaixam de setores que fazem sentido por algumas características. Então, mas o que às vezes as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na bolsa é sobre uma base crescente, se você está em boas empresas. Então, é complicado você convencer o cidadão de que é muito bom você investir na bolsa para colher um dividend yield muito superior a 14%, né, 13,75% ao ano, mas para daqui 5 anos. Sim, agora ele não quer, né? Não, ele quer agora, ele tem agora. Então, para que ele vai esperar 5 anos? Assim, a academia foi essa vida saudável, né? Foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu me vi em 2020, aliás, final de 2019, imagina, no início de tudo, né? Nem sabia o que estava por vir ainda em pandemia e tal, já tinha tido um burnout. E aí eu cheguei no final do ano, fui fazer uns exames, e aí um médico que inclusive tinha feito o curso, me seguia, e falou: Lu, deixa eu te colocar em palavras que você vai entender. Do que adianta você acumular dividendos e falar para as pessoas investirem para longo prazo se você mesma não vai ter saúde para usufruir dos dividendos que você está acumulando? Pesado. Muito pesado, né? E aí aquilo, tipo assim, caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu falei, cara, é uma puta hipocrisia, né? Eu falo para as pessoas que você tem que... não deixa para segunda-feira, invista agora, sempre há tempo. Pensa no longo prazo, você tem que criar objetivos e metas de curto prazo, né? Que vão se acumulando para você atingir um objetivo maior. E a saúde, que é assim, primordial, mais importante, negligenciando. Né? Então, quem é das antigas vai lembrar, eu comendo batata frita no meio da live, pipoca, hambúrguer, umas porcaria. Hoje em dia é um whey, uma tacinha de vinho, o Iopro, exatamente. Então, assim, hoje eu posso dizer que, poxa, vida pessoal e profissional meio que caminham juntas, são mais equilibradas. E final de semana é desligar. Tentar desligar e dar prioridade pra família, pra amigos, né? Porque, assim, ainda mais mulher, né? A gente sabe que tem uma carga a mais, né? A gente sempre é cobrado em dobro e é isso, tem que dar conta. É diferente. Vida que segue. É isso. Show. Vamos falar de investimentos, então? Bora. Quero entender um pouquinho mais da metodologia de investimentos. Legal. E se você segue, arrisca ali todos os ensinamentos que o seu pai te passou, se você mudou alguma coisa, enfim. Eu acho que assim, seguir a mesma estratégia é diferente de você copiar a carteira. Sim, sim. Né? Então, sigo a mesma estratégia, mas assim, já me desviei diversas vezes ao longo do caminho. Até por eu trabalhar como analista, cara, eu era obrigada a olhar para outros horizontes. Eu não podia só cobrir utilities, eu tinha que olhar petróleo, eu tinha que, varejo, frigorífico, construtora, que é tudo que meu pai, não digo abomina, mas assim, que ele evita colocar na carteira dele. Quando você vai olhar... olha muito. Não, hoje a gente não olha, não cobre mesmo, assim, prefere ignorar. Por que isso, né? Você tem um foco ali. Fazendo esse filtro, a gente já vai falar sobre isso mais adiante, desses setores, mas assim, ainda sobram umas 100 empresas para acompanhar. Putz, já é muita coisa para você olhar no dia a dia. Então, você acaba desfocando, então a gente não olha e sabe que tem oportunidades em outros setores, claro, mas você, quando está investindo em bolsa, tem que se conscientizar que você não vai estar em todas as oportunidades. Sim. Até porque você vai acabar pulverizando a sua carteira, não vai ver nem dividendo, nem rentabilidade. E é isso que as pessoas querem, né? Ver o resultado rápido. Então eu vou pôr um punhadinho aqui. Não sei o que vai dar certo, mas alguma coisa vai dar certo. 1000% de R$1, né? Não adianta. Ainda é pouco, né? Então, se eu pudesse resumir a nossa estratégia hoje, eu acho que é você comprar muitas ações de poucas e boas empresas, pagando bons preços, e elas têm que pagar bons dividendos, né? O pilar de tudo isso é a renda. É a renda que vai pagar o seu boleto no futuro, né? E esses boletos ficam muito caros no futuro, né? E o futuro chega muito rápido. Sim. Então, quanto mais cedo a gente se preparar para isso, melhor, né? Então, se o pilar é renda, eu preciso buscar setores que sejam perenes, que tenham previsibilidade de fluxo de caixa, né? E isso acaba, obviamente, reduzindo ali o horizonte de empresas que a gente tem que analisar, o que é muito bom. Então, eu sigo, sim, a risca estratégica, porque todas as vezes que eu saí por ganância ou por achar que iam vir dividendos rápidos, sabe assim? Tipo, vou dar um exemplo, Embraer.
puta empresa, muito boa empresa. Mas não necessariamente uma boa empresa é um bom investimento. Sim. Que foi o meu caso. Então, eu entrei no papel, putz, excelente empresa, só que, por que eu entrei? O que me levou a colocar esse ativo na carteira? Logo quando ela estava para fechar o deal com a Boeing, né, aquela fusão, faltavam só algumas burocracias para serem aprovadas na Europa, enfim, nos Estados Unidos, assim, detalhes, vamos dizer, detalhes. Só faltava aprovar a operação, tava meio que tudo fechado. E ela soltou um documento dizendo, olha, eu vou distribuir, sei lá, dava o equivalente, eu fiz as contas, deu o equivalente a R$8 por ação em dividendo. Eu falei, gente, é isso. Pô, a empresa soltou esse fato relevante. Maravilha, eu vou comprar isso aqui, R$8 de dividendo por ação, se subir ali, sei lá, uns R$4, R$5, eu já vendo, né? Ok. Não é isso. Não é dividendo a qualquer custo, não é você fazer o ranking do maior para o menor. Não é assim que funciona, né? Comprei. Bom, veio pandemia, um monte de coisa aconteceu, papel derreteu. E eu falei, putz, eu tenho um ativo na minha carteira que eu não vou comprar mais porque é uma empresa que eu não quero manter na minha carteira. E também outro erro que as pessoas cometem, fazer o preço médio, que a gente chama, em empresas que elas não têm intenção de fazer posição. Então, esse negócio de caiu, comprou, ele é válido, mas se você está seguindo uma trajetória que você esteja confortável. Agora, você comprou ali um papel para especular. Ah, depois eu vendo, vou fazer um tradezinho rápido aqui. E do nada você vira um investidor de longo prazo não por convicção, mas por obrigação. É o que mais acontece, né? É o que mais acontece, aquelas galinhas mortas que ficam na carteira, que você fica rezando, pelo amor de Deus, para subir, para você se livrar logo. Então, hoje eu sigo o jeito Barsi de investir por convicção, porque eu já fiz muita coisa, já fiz muita cagada na bolsa também, e sei o que funciona para mim. Então, sigo a risca. Aproveitando o gancho, qual foi o pior investimento que você fez? Nossa Senhora. Você eu sempre acho que só investiu em ações, né? Esse da Embraer, sim. Fundos de investimento, você nunca nem... Não, assim, eu já testei algumas coisas, eu acho que para você, não digo falar mal, mas para você criticar, para você falar o que é bom e o que não é, você precisa primeiro saber o que você não quer na sua carteira. Então, já experimentei ter fundo, já, né, previdência, já tive, mas assim, cacarecos mesmo para entender como funcionava, claro. Faz tempo isso, né? Hoje em dia não tem mais, é 100% focado em renda, em futuro e tá em bolsa, né? 100% eu digo assim, que eu considero investimento. Tem uma reserva de emergência que tá na renda fixa e não tem como fugir disso, né? Então, a gente não investe na renda fixa. Eu uso a renda fixa pro que eu preciso. E hoje tá ótimo, né? Então, hoje, para quem tá fazendo caixa, tá muito bom também a rentabilidade. Aí você tem um caixa de oportunidade. Tem um caixa de oportunidade também, que aí entra nos 5, 10% ali no máximo. No máximo. Onde você deixa tesouro? Não deixo no Tesouro. Porque o Tesouro, qualquer rebuliço, por exemplo, 2020, o Tesouro as negociações foram paralisadas. Sim. Então, não é um bom lugar para você deixar uma reserva de oportunidade. Tá. Eu deixo ou num fundo de Tesouro Selic, ou num CDB, que renda ali pelo menos, né, inflação, enfim. E o menor custo possível. Legal. Menor custo possível. Perfeito. Então, o feijão com arroz, não tem jeito. Também não me extrapolo muito na renda fixa, não. Muito bom. Vamos falar então da metodologia, né? Vamos. Do BEST, que já é super conhecido, você já deve estar cansado de explicar isso, mas vai ter que explicar de novo. Mas olha, eu não tenho vergonha de ser repetitivo, porque assim, é um público muito rotativo, né? Sim. E às vezes, olha só que legal que eu já ouvi. Lu, eu ouvi você falar, tipo, em 2019 desse tal de BEST, não dei muita atenção, mas ficou aqui em algum lugar. Perdi dinheiro pra caramba na bolsa, e aí esse ano eu falei, vou resgatar esse tal de BEST, deixa eu ver o que é. Então, não dei... Exatamente. Não, e agora tá super em alta, cara. Ações para dividendos, tá muito em alta, muito em alta. O que me assusta um pouco, eu fico um pouco assustada quando essas coisas entram em moda, porque quando entra muito agora na moda, todo mundo meio que procurando a mesma coisa, não é muito bom pra gente que tá comprando por longo prazo, né? Geralmente é assim. Mas basicamente, né, aquilo que eu disse, se o seu pilar é renda, você precisa buscar alguns tipos de empresas que geralmente se encaixam, de setores que fazem sentido por algumas características. Então, perenidade do negócio, né? A consolidação de mercado dessas empresas, né? Por que isso é importante? O Brasil é um país que convive com a inflação, isso é histórico. Então, empresas líderes dos seus mercados, elas conseguem ter uma vantagem de preço. Elas repassam no preço esse viés inflacionário. Claro que isso não acontece para e passo, não é, a inflação veio, amanhã ela corrige, não é assim que funciona, mas quando você olha em retrospectiva, em média,
ao ano, essas empresas, a maioria das empresas da Bolsa, conseguiram repassar a inflação, superar a inflação, né? Porque são ativos reais. Então, isso até é um debate, né? Muito... Exatamente. Se as ações, elas protegem... Sim, da sim. inflação. E de regra, sim. O problema é que, geralmente, o momento de maior oportunidade, justamente o momento em que a Bolsa está competindo diretamente com a renda fixa, né? Então, é complicado você convencer o cidadão de que é muito bom você investir na Bolsa para colher um dividend yield muito superior a 14%, né? 13,75% ao ano, mas para daqui 5 anos. Sim, agora ele não quer, né? Não, ele quer agora, ele tem agora. Então, para que ele vai esperar 5 anos? Mas o que às vezes as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na Bolsa é sobre uma base crescente, se você está em boas empresas. Sim. Né? Isso vai se compondo conforme você vai reinvestindo os dividendos. Então, hoje, se eu olhar para trás e ver o histórico, se você comparar o preço que eu paguei em algumas posições que eu tenho versus o que elas me pagaram de dividendos, que é o que a gente chama de yield on cost, né? Que é a rentabilidade do dividendo sobre o preço médio, o preço que você pagou, né? O quanto você desembolsou. Cara, eu tenho rentabilidade hoje, por exemplo, o Braskem me pagou 40% ao ano, que é muito superior à renda fixa. Sim. E isso continua. Então, como eu tenho preços confortáveis, e se cair, poxa, eu estou disponível ali com os meus próprios dividendos, né? Com esse fluxo constante para reinvestir, então você fica mais tranquilo, né? Com esse colchão, enfim, com essa rentabilidade. Só que isso não vem da noite pro dia, isso foi construído. Eu estou investindo há quase 20 anos. 20 anos não, desculpa. Não, fiz a conta errada. Foi 2008. Para tudo, gente. Para tudo. 20 anos não. Não comecei com 8, não. Foi com 14. Com 14 anos. Foi em 2008. Então, assim, tô há bastante tempo investindo, né? Então, isso é construído ao longo do tempo. Então, o BEST é isso. São aqueles 5 setores que se encaixam nessas premissas básicas. Esse tipo de empresa que a gente busca. Então, BEST, para vocês nunca mais esquecerem. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. BEST, de melhor mesmo. É para vocês nunca mais esquecerem esse acrônimo. Impossível esquecer. Claro que não é só você pegar as empresas desse... Ah, a Luísa falou lá que é para comprar qualquer coisa desses setores, né? Aí você vai e me compra uma Oi, por exemplo, que tá no BEST, mas, obviamente, né, tenham, né, parcimônia, obviamente, analisem as empresas, sim, mas são bons setores para se começar, pelo menos. Acho que as pessoas confundem muito, beleza, é a longo prazo, então eu vou comprar qualquer preço aqui, porque é só comprar, eu não vou vender, e acaba se esquecendo que, eu acredito que para vocês preço importa. Sem dúvida. Você que vai responder. Então, queria que você explicasse um pouquinho a regrinha que vocês fazem do preço teto ali da ação para pagar um mínimo, acho que de 6% de dividendos, para o pessoal entender que eu acho que essa é uma parte muito importante da metodologia, que às vezes o pessoal deixa de lado. Sim. Além de muito importante, é muito simples, né? É acessível, são bases de dados públicas. Sim. Então, para quem não sabe, todos os dados, né, todas as informações sobre as empresas são públicas e estão no site do GRI. Então, se você digitar no Google, Banco do Brasil, RI, sim, IRB, RI, Itaú, RI, né? Qualquer empresa da Bolsa que esteja listada, mais o RI na frente, tem o site lá de relações com investidores, que você tem acesso a todas as informações possíveis, né, e que o investidor precisa ter acesso. Então, baseado nisso, nessas informações que são públicas, mas que vocês precisam ter um interesse de ir atrás, o que a gente busca analisar ali, né? Como eu disse, boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. Sim. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa. Toda empresa tem o seu preço. Seu preço justo, né? Claro, isso se você segue o Value Investing, né? Que é a bíblia, né, dos investidores de longo prazo, né? Costuma ser. Então, pensando em preço, o que é muito importante para o investidor? Seria, assim, incabível dizer aqui para vocês, vocês trabalham, obviamente, vocês têm que acompanhar a bolsa todos os dias, toda hora, ficar ali obcecado e tentar comprar na mínima. Isso é impossível. Nem quem trabalha com o mercado consegue acertar ali né, da mosca voando. Não dá, impossível. Então, a nossa preocupação foi, do Barsi na época também, foi desenvolver o que eu vou olhar para, pelo menos, não pagar caro por uma ação. Porque, assim, se eu já sei que eu já não vou conseguir acertar o fundo, eu, pelo menos, preciso estabelecer ali o máximo que eu posso pagar por uma ação
para eu receber ali alguma coisa que eu estou disposto. Então, qual foi o filtro que ele começou a usar? 6% ao ano só em dividendos. Às vezes as pessoas falam, putz, mas não é muito pouco, mas a gente está falando só de dividendos. Lembrando que se o dividendo deriva do lucro e o lucro ao longo do tempo é corrigido por inflação, a gente está falando de uma métrica real. Então, ele não é 100% comparável com uma Selic, por exemplo. Da Selic, você tira o IPCA e aí você tem a taxa de juros real. É com esse que a gente tem que comparar. Claro, no longo prazo é isso que faz sentido. Então, 6% é o teto. É o mínimo que eu quero receber. Com esse mínimo que eu quero receber, o que eu faço? Eu vou lá no site do RI, eu vejo a média, então isso é muito fácil, você vai somar os dividendos por ação em cada ano, divide por 5 ou 6, depende de quantos anos você analisar, você vai chegar ali na média de quanto mais ou menos essa empresa pagou nos últimos 5 anos. E dividir por 6%, 0,06. O que essa formulinha vai te cuspir ali? Que número é esse? Que é muito importante saber interpretar. É o preço teto. Então, esse preço teto é a minha margem de segurança, é o máximo que eu vou poder pagar por determinada ação para receber aquele mínimo de 6% ao ano em dividendos. Então, esse é basicamente o indicador que a gente sempre está olhando, né? Um dos principais? É um dos principais, na hora de tomar a decisão de comprar. Claro que antes de tomar a decisão de comprar o ativo, você precisa analisar a qualidade. Então, aí vem toda uma análise contábil. Então, você precisa analisar não só os múltiplos, mas também EBITDA, endividamento, liquidez, né? Todo aquele fluxo de caixa. Então, tem toda uma análise por trás. Estou falando já dos finalmentes, né? Sim. Então, as pessoas acham que a gente faz um filtro por dividendo, que está pagando mais no momento. Não, a gente gosta de histórico. Não necessariamente o que está pagando mais agora vai ser o que vai pagar no futuro. Então, por exemplo, a Taesa é uma que está sempre no top 10 das boas pagadoras. Está pagando muito bem agora, a tendência é que continue. Não nesse nível, porque depende muito do IGPM, né? Tende a uma normalização, mas eu não tenho dúvida que vai continuar ali pelo menos no top 10 nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, como foi no passado, né? Então, é isso que a gente faz. A gente sempre está acompanhando esses números, que eles não ficam mudando toda hora. Eles só vão mudando se tem alguma mudança de perspectiva. Então, por exemplo, o Banco do Brasil pagava 30%, esse ano determinou que vai pagar 40% de payout, vai distribuir 40% do lucro. Opa, mudou meu preço teto, porque vai mudar o dividendo por ação que ela vai pagar, né? Então, você pode desenvolver duas métricas. Vou fazer uma pergunta aqui, Luiz, ainda dá tempo de comprar Banco do Brasil? O que você acha? Olha, sempre dá tempo. A gente tem duas análises aqui, né? O pessoal se atém muito ao fato de ser uma controlada pela União, né? Então, tem a influência política. Mas é um banco, assim, cujo estatuto, cujas regras de governança têm dado uma certa blindagem, né? Eu acho que de 2016 para cá, pelo menos tem se tentado isso, né? Se conquistar isso com a lei das estatais, uma maior segurança jurídica, né? Um comprometimento dos administradores, até uma política mais rígida de indicação pelo governo desses candidatos que sentam nos conselhos de administração, né? Então, hoje não é qualquer Zé Mané de qualquer partido que sentam nos conselhos de administração. São conselheiros também independentes de carreira, pessoas experientes e que, obviamente, também estão preocupadas com as suas reputações. Então, são pessoas que, teoricamente, têm um incentivo de tomar boas decisões para as empresas e para os acionistas que eles também representam. Então, eu acho que quando você tem ali investidores mais atentos, né, mercado prestando atenção nas estatais e administradores que estão, de fato, tomando decisões em prol da empresa e não do governo, do controlador, fins populistas, enfim, você tem ali melhores empresas com melhores governança. Não estamos ainda no céu, obviamente, muita coisa a melhorar, mas a gente evoluiu muito nesses últimos 5 anos. Vide, por exemplo, o que aconteceu com a Eletrobras, né? Sim. E toda a agenda de privatização que tá um pouquinho engasgada. Aos poucos, mas aos poucos a gente está evoluindo. Mas, poxa, quanto tempo a gente já não fala de privatização de Eletrobras, né? E eu acho que as estatais vieram esse ano para fazer o pessoal morder a língua, né? Então, o pessoal que, não investe em estatal, muito arriscado. Poxa, Banco do Brasil despontou em relação aos outros bancos. Eletrobras também, bom, agora é privatizada, mas o governo ainda tem uma boa parcela das ações, então podemos dizer que tem forte influência. Você tem aí empresas estatais, Petrobras também, que também despontou. Então, você tem aí empresas estatais que, poxa,
estão ali no top 20 do Ibovespa. Sim. Banco do Brasil, então, é o seu favorito? Eu gosto muito. Acho que assim, em termos de oportunidade de preço, hoje, neste preço, eu gosto mais de Santander. Mais Santander? Eu gosto, Acho que a disparidade, a assimetria de preço ficou hoje um pouquinho maior. Se você olhar, de novo, né, o passado, a média dos dividendos que o Banco do Brasil pagou, você talvez não compraria. Agora, se você olha para futuro, né, e o banco já sinalizou que tem metas agressivas de se aproximar dos seus pares privados, então se você projeta o dividendo... As projeções são boas, né? Da XP está em 10%. São boas. 2023. São muito boas, exatamente. Então, acho que talvez ainda dê tempo. Não sei se vai cair, se vai subir, né? Se esse é o melhor preço, é impossível prever o negócio dele. No momento, eu não estou comprando. Querendo ou não, quando você ganha quilometragem na bolsa, você começa umas ancoragens, né? Então, há 3 meses atrás eu paguei tanto, agora tá tanto. Eu comecei a comprar em 2020, logo depois da... Legal. Depois então você tá bem. Despecou tudo, aí eu comecei a comprar Banco do Brasil. Eu falei, cara, você tá muito barato aí, acho que o meu preço médio deve estar 30 e poucos. Dá uma dor no coração pagar 40 agora, aí né? Agora então, tá tão caro, eu falei, e aí, compro, não compro? Não acho que tá caro, mas assim, já vimos preços melhores há não muito tempo. Acho que hoje tem assimetrias maiores. E Taesa, porque Taesa, os últimos anos, não pagou nada. Nada não, né? Pagou bem pouco. Não, desculpa. Taesa não. Itaúsa. O que você acha de Itaúsa? Que vale a pena? Acho que assim... Por conta dos dividendos? É normal que ao longo do caminho as empresas vão ajustando as velas, né? Então, surge alguma oportunidade, às vezes ela tem que parar de pagar dividendo para investir. Então, o que a gente olha muito é as intenções da empresa, o que a empresa comunica com seus investidores, né? E a Itaúsa tem sido muito clara nesses últimos 2 anos que a prioridade não é pagar dividendo no momento. Que os próximos 5 anos vão ser bem, tipo assim, 1 centavo, 2 centavos, que é o que ela está pagando hoje. Então, acho que hoje temos melhores oportunidades do que Itaúsa. Sinceramente. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.